Olá pessoal, olá! Existem momentos em que há muitas coisas para lamentarmos, tempo de lamentações. Esse momento aqui, esse vídeo que eu gravo, é um vídeo de estudo bíblico pertencente à comunidade luterana Cristo de Porto Alegre. Normalmente pegamos um texto, obviamente, texto bíblico, e a partir dele estudamos. Faremos isso, um texto, mas o contexto em que nós estamos vivendo é de muitas lamentações. Gravo esse vídeo no dia 24 de maio, 3 semanas de enchentes, as águas começam a baixar e um momento também difícil porque os encontros com todas as destruições, as dificuldades logísticas, muito trabalho e muitas lamentações e choros em torno do que foi perdido. E eu quero convidar você para um momento de reflexão, olhando para o texto bíblico. Não quero ficar só falando do momento que estamos vivendo, mas quero colocar em paralelo a isso da seguinte forma. Existe um livro na Bíblia justamente chamado Lamentações, Lamentações de Jeremias. Está em torno de uma catástrofe, de uma destruição de uma cidade, uma catástrofe maior do que essa que estamos vivendo, inclusive. E as palavras são reflexivas de um profeta, são palavras poéticas e elas vão então nos auxiliar na direção desse estudo. Que Deus assim nos abençoe e nos dirija também nesse momento, nos dê forças e nos dê esperança, Vamos lá então? Eu quero convidar vocês então a abrir esse livro, o livro de Lamentações. O texto começa dizendo assim: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem a console, todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Esses são os primeiros 2 versículos desse texto de Lamentações, e ele segue sempre esta levada de tristeza diante das coisas que aconteceram, referente à cidade de Jerusalém. Perguntam, é essa cidade que chamavam de perfeição, de formosura, a alegria de toda a terra? Agora ela está despedaçada. Essas lamentações aqui, elas estão dentro de um contexto de uma grande catástrofe bíblica, marcante do povo de Deus, que foi a destruição de Jerusalém pelos babilônios no ano de 586, 587 a.C. O livro de Jeremias, ele traz muitos convites ao arrependimento, traz também muitas imagens que apontavam para a ira de Deus e o convite ao arrependimento, palavras que não foram ouvidas, catástrofes e sinais que vieram posteriormente, mais em forma de guerra, de destruição, e nós temos então essa linha, esse contexto de palavras de lamentação. A gente tem muitas lamentações, né? A gente anda por aí ao redor aqui da cidade de Porto Alegre. Esse aqui é um estudo bíblico da comunidade luterana Cristo de Porto Alegre, e a gente vê pessoas ainda chorando, pessoas tendo contato com suas casas devastadas e sentindo muitos socos no estômago, dizendo assim, né? E sentindo aquela forte tristeza, o impacto. Depois desse impacto, quando começam a reconstruir, a tentar limpar algumas dificuldades, o dia de ontem trouxe mais uma chuva forte, algumas desesperanças. E eu estava dizendo que esse contexto do livro de Lamentações é de uma destruição de uma cidade por uma guerra. Os babilônios, eles cercaram a cidade. Uns anos antes eles levaram alguns em exílio lá para a Babilônia. Aí que está o contexto, por exemplo, da história do livro de Daniel, da Bíblia. Depois de cercada durante um tempo, ela foi destruída completamente, raivosamente, e não sobrou nada. E seus povos, as suas pessoas, sua população foi reduzida à miséria. Nós estamos passando por uma tragédia no Rio Grande do Sul, as enchentes, muita destruição, a gente não sabe tudo que vai vir pela frente em termos financeiros, são empresas, lojas, antes muito bonitas, bastante destruídas, muita incerteza no futuro e muitas lamentações, conforme o nome deste livro.
Eu quero continuar então com alguns trechos das Sagradas Escrituras mostrando um pouquinho disso. E quero ler agora o versículo 7 e o versículo 8 que dizem assim: Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como o seu povo caiu nas mãos do adversário, sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários vieram e deram risada de sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Diz o texto de Lamentações, eu li aqui o capítulo 1, versículos 7 e 8. A gente percebe também assim no versículo 5, um pouquinho antes, diz assim, os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor Deus a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Pessoal, todo o restante aqui do próximo capítulo trata em forma de poesia, um acróstico, às vezes cada parágrafo começa com uma letra numa sequência alfabética, em português seria A, B, C, mas sempre traz esse lamento pelo que aconteceu e também palavras recorrentes da ira de Deus sobre a cidade por causa do seu pecado. Muitas vezes tem se perguntado e debatido se é um castigo de Deus, uma tragédia como essa. Alguns trazem a pergunta, será que o povo gaúcho é mais pecador do que os outros? No estudo bíblico da semana passada eu trouxe essa pergunta, usei Lucas 13, que Jesus diz que os galileus que foram em determinado momento aflitos por dificuldades, eles não eram mais pecadores que os outros, mas Jesus diz, todos na verdade são pecadores e todos vão perecer se não se arrependerem. Disso eu quero dizer que sim, é verdade o que muitos têm dito, de que o pecado não pode ser uma acusação pessoal. Esse povo é mais pecador porque fez isso, ou aquela autoridade está cometendo esse pecado, por isso está. Tornar individual é perigoso, mas também tornar definitivo, dizer que não há nenhum juízo nisso, nenhum sinal nisso, também é querer domesticar um leão. O nosso Deus é o Senhor, Ele não é um gatinho domesticável, Ele é um leão. E muitos dos seus desígnios nós não conhecemos. Convém a nós mais humildade e na proclamação e no estudo da sua palavra, maior reflexão. Sim, é verdade que inúmeras vezes catástrofes, sinais foram juízo de Deus. Se é ou não é, nós não podemos acusar um ao outro, mas o fato é que situações assim devem fazer com que eu pessoalmente pense de fato, repense minha vida, as coisas importantes para mim e me aproxime de Deus. É um convite sim ao arrependimento e é um sinal de inclemência. Como assim inclemência? A gente sempre lembra de um Deus misericordioso e clemente, mas Ele também é justo, é santo, e no seu amor repreende seus filhos para que eles aprendam, conheçam melhor e valorizem de fato aquilo que é precioso aos olhos. Portanto, eu quero aqui dizer que temos que distinguir nos estudos bíblicos o que chamamos de lei que acusa e que deve acusar, me levar ao arrependimento, e o evangelho que lembra de um Deus que ama, que é misericordioso e que renova as nossas forças. As duas coisas são extremamente verdadeiras. Há uma distinção entre elas e as respostas nem sempre são tão fáceis em torno do viver. Mas utilizamos tudo em torno da sua palavra como uma acusação, sim, que me leva ao arrependimento, mas também com uma certeza da promessa de Deus que disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero dar continuidade aqui a esta olhada para as escrituras do livro de Lamentações, mas antes disso apenas dizer que Deus nos convida a isso, ao arrependimento. Lá no capítulo, lá num outro livro, apenas eu quero fazer aqui uma referência, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 4 e 7, nós temos lá uma palavra que lembra muito bem dos momentos difíceis da vida. Capítulo 12, versículo 4 a 7 diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos?
Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Logo, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então é uma lembrança também da maneira como nós vivemos esse tempo. Um tempo de arrependimento, sim, um sinal de arrependimento. E como é que a gente reage a esses sinais? Sempre é bom pensar nisso, né? Nós podemos nos revoltar, endurecer nossa cerviz, nos revoltar, vou usar de novo essa palavra, né? Uma revolta, ou nós podemos nos voltarmos, revoltarmos é algo em torno de nós mesmos, ou nos voltarmos a Deus, o Senhor, em reflexão, em humildade, em profundidade. Dentro dessa série de lamentações, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 40, diz assim, capítulo 3, versículo 40. Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Perceba, por que se queixa o ser humano das suas situações? Deve se queixar primeiro do seu próprio pecado, não do outro, porque aquele fez isso, aquele outro, do meu pecado. E ele diz, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Voltemos, não uma revolta, mas uma volta ao Senhor, uma conversão. Examinemos bem nosso caminho. Como é que a gente tem vivido? A gente tem sido indiferente com relação às coisas de Deus e aos valores que Ele nos entrega em Sua palavra? Temos vivido distante de tudo isso? Temos vivido os nossos próprios desejos e caminhos? É tempo de voltarmos ao Senhor, esse é o convite. Deus é justo e misericordioso. Ele é misericordioso, sim, mas Ele também é justo. E dentro dessa sua justiça e da sua santidade, de fato, é escancarado aos olhos a nossa imoralidade, o nosso jeito errado de viver. E também sinais e tempos difíceis são marcas para a gente pensar e repensar a nossa vida. No entanto, o livro de Lamentações, que frequentemente mostra Deus agindo no seu furor de sua ira, vários textos bíblicos, eles apontam assim para a ação de Deus nesse desastre lá, da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Em vez de dizer que os babilônicos que agiram, ele diz, Deus agiu por meio deles. Deus está com sua ira sobre nós por meio deles. E agora cabe-nos aprender e recomeçar com tudo isso. Mas eles conhecem muito bem Deus, sabem que apesar de ser justo, Ele tem um amor misericordioso. E o capítulo 3 do livro de Lamentações é um trecho belíssimo desse texto que diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Para você marcar, é o capítulo 3, versículo 21. É muito importante, muito importante. Em meio ao caos, às dificuldades, à catástrofe, nós temos os olhos fixos em Jesus, porque Ele é a nossa esperança. Ali nós encontramos misericórdia, ali nós encontramos solução, ali nós encontramos salvação. Quero trazer à memória coisas que me trazem esperança, não fixar-se, não focar nos problemas, não girar em torno deles, mas erguer-se e olhar para o horizonte e continuar a caminhada. E o mesmo texto continua dizendo assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, a minha porção, a minha herança é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Veja, eu não estou lendo todo o texto, né, mas grande parte do capítulo 1 e 2 fala do furor de Deus, da ira, do lamento deles, das lágrimas, da dor que sentem diante dessa vergonha catastrófica. Mas ele diz, o que eu devo fazer? Devo esperar no Senhor, porque ali eu tenho misericórdia e ali eu tenho forças. Eu quero sim trazer à memória coisas que me deem esperança. Então ele espera no Senhor porque a fidelidade dele não tem fim. Esse é um belo caminho, gente. É um belo caminho que o livro de Lamentações proporciona.
Vejam, eu quero de novo aqui dizer que as aflições que nós passamos, que as provações que nós passamos, precisam ser encaradas com perseverança e com humildade. Não desfazer das coisas, não simplesmente dizer, tudo bem, isso acontece, mas perceber como Deus pode estar querendo me ensinar por meio disso. Deus não quer a tragédia de ninguém, ouça bem, Ele é misericordioso, mas as consequências do pecado estão aí, a morte está por aí. As dificuldades estão por aí e as catástrofes mostram isso. E por que não dizer, são também um sinal, um convite ao arrependimento, como tenho colocado aqui algumas vezes. No capítulo 3, versículo 48 a 51, diz as seguintes palavras, vou ler para vocês. Vejam a maneira poética de falar das dificuldades. Dos meus olhos correm rios de lágrimas, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam, e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. O que vejo entristece a minha alma, o sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Assim ele continua falando dessa tristeza muito grande. Ele fala de fome, ele fala da tristeza de mães que ouvem as crianças pedindo comida e não têm, de pequenos dizendo que estão com frio e não podem se aquecer. E às vezes a gente passa por esses textos, eles pouco nos falam, mas quando a gente enxerga isso acontecendo com as pessoas ao redor, percebemos sim a força da destruição que o pecado trouxe ao mundo. E aí nesse contexto nós temos o capítulo 3, versículo 53, que diz assim, fala sobre a invocação, fala sobre como Deus se aproxima da gente. O versículo 57 diz assim, no dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Um pouquinho antes diz assim, da mais profunda cova, Senhor, eu invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando pedi, não feches os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. Ele diz assim, do mais profundo sofrimento, dor, eu clamei. E aí ele testemunha, e quando eu invoquei teu nome, eu senti que você estava perto, me dizendo, não temas. E essa é uma palavra recorrente, é uma palavra que Deus diz para todos os que sofrem, aos que lamentam, as lamentações desta vida. Trazem também ao fundo a luz e a esperança da misericórdia do nosso Deus. O capítulo 51, o capítulo 5, versículo 21 a 23, é um convite. Ele diz assim, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? É a palavra final do livro de Lamentações. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Lembra que a gente falou sobre como reagir a isso? Ficar revoltado, afastar-se ou voltar-se a Deus? E ele diz que é Ele próprio Deus quem nos converte, quem nos chama de novo, quem nos coloca de novo num caminho certo, por meio de diferentes situações. A violência, a fome. Vejam só como diz o texto no capítulo 5, versículo 9. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão, por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno por causa do ardor da fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens na cidade de Jacó. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos, os meninos tropeçam debaixo de cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão da cidade, os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria de nosso coração. A nossa dança se transformou em lamentações. No início, na minha introdução, eu falei das muitas lamentações que nós temos nessa época. Olhar para um livro desse, de um povo que sofreu, eu digo, uma catástrofe bem maior, uma destruição, um exílio, mas que foram perseverantes, firmes e continuaram fiéis, é um grande exemplo para todos nós. Se nós pegarmos Hebreus capítulo 10 e seguintes, fala assim sobre olhar, no capítulo 12,
para trás e ver a multidão desses exemplos, desse povo que passou por sofrimentos, mas que reconstruiu a sua vida. O capítulo 10, versículo 32 de Hebreus diz assim, 10, 32, lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ele tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E esse mesmo texto traz depois, então, de conhecer, capítulo 12, a multidão de exemplos de pessoas que passaram por tragédias, passaram por catástrofes, por grandes provações e fizeram disso aquilo que o fogo faz com o ouro. O fogo purifica-o. Também essas situações podem nos purificar se nos voltarmos a Deus e não nos revoltarmos e não nos rebelarmos. O convite é de arrependimento e a certeza é de um Deus que nos acompanha. Em Jesus, em meio a um lamaçal de enchentes, nós sabemos que temos um Senhor que veio ao nosso encontro, no lamaçal dos nossos pecados, e removeu esse lamaçal. Ele próprio veio nos salvar. Se a gente enxerga tantos lava-jatos tentando limpar essa lama que a enchente trouxe, o jato do sangue de Jesus na cruz foi jateado para nos purificar do nosso pecado. Portanto, sabendo da gravidade do nosso pecado, sabendo que foi por causa deles que Jesus morreu na cruz, o estudo bíblico, a direção da palavra nos convida à humildade, ao arrependimento e à fé, sabendo que em Jesus há perdão, a vida e salvação, e em Jesus a força para perseverar, em Jesus a força para recomeçar, em Jesus a força para reconstruir, em Jesus a força para parar de lamentar e louvar ao nosso Deus por tão grande amor. Que Ele assim nos abençoe e nos guarde. Amém.